irmãs, muito boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que trata da vida espírita, né? E vamos já para a questão 266, onde Kardec perguntou ao Espírito da Verdade da seguinte forma: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Olha só, não parece natural que aqueles espíritos que lá estão, em vez de se reencarnarem, escolham provas menos dolorosas? Porque, como vocês já sabem pelos vídeos anteriores, eles também podem escolher. Mas antes de mais nada, estou pedindo a vocês, mais uma vez, vamos se inscrever no canal, apertar o botão de inscrito e apertar o like, né? E divulgar à vontade, compartilhar à vontade o nosso vídeo para que esses ensinos que pertencem a todos cheguem a todos. Vamos lá, repetindo a pergunta. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Ao que o Espírito da Verdade respondeu assim, ó: pode parecer-vos a vós, esse é a vós, nós que estamos aqui encarnados já. Muitos do bem bom, outros não. Ao espírito desencarnado, não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então é isso, enquanto eu estou aqui vivendo bem, tá? Para mim, a vida se resume nisso aqui. Eu crio vãs e tolas doutrinas para justificar o meu modus vivendi aqui, para justificar tudo que eu faço, e muitas das vezes sabendo no íntimo que está errado. Mas eu quero acreditar que está certo, do meu jeito. E isso muitas das vezes, né, redunda em surpresas muito desagradáveis. Quando eu estou lá, aí sobrevém para mim o desencarne, eu volto para lá. Aí eu vou de lá e eu vou olhar quanta besteira eu fiz. E poderia ter andado muito na estrada da evolução e não andei nada, né? E tem um comentário de Kardec que é uma história, é um estudo. E eu vou ler apenas parte dele para a gente continuar. Olha bem, sob a influência das ideias carnais, nossas vãs e tolas filosofias, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Então todo mundo está sofrendo aqui só vê o pior. Quem está aí às vezes passando até fome vê coisa boa nisso? Para ver precisa estar bem espiritualizado. Precisa estar muito confiante no Senhor. Sem nenhuma rebeldia. Muita resignação. Senão só vai ver das suas dificuldades o pior. Continuando. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Muitos espíritos escolhem as provas, por exemplo, da riqueza, porque sabem que essas provas podem coexistir com os gozos materiais. Ele vai ter muito dinheiro aqui na Terra, vai ter uma vida farta, fausta. Então, com certeza, tudo que ele goza pode coexistir. Então, ele se arrisca. Não, eu vou me esforçar e lá conseguirei conduzir minha vida como milionário na maior dignidade possível. Mas dentro dele está sabendo que não. E o Espírito está lá que o protege, que o guia, está sabendo que não. Mas às vezes ele insiste tanto que deixa, vai lá. Vai lá ser multibilionário mais uma vez, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele vem, faz o que alguns andam fazendo por aí, que vocês já sabem, basta ouvirem a televisão, os jornais, políticos e políticos, bilionários do mundo, levando países e países à danação, provocando confusão, só para juntar mais bilhões e bilhões, para voltar para lá, para o plano espiral, miseravelmente pobre, paupérrimo moralmente, sabendo que vai ter que enfrentar agora duas consequências. Por isso que lá do lado de lá, o espírito que já está com um pouco, pelo menos um mínimo de sensatez, ele não tem medo de provas difíceis, não. Ele escolhe as difíceis sabendo que elas são passageiras e que ele vai evoluir. Por isso, continuando aqui, Kardec falou assim, ó: na vida espiritual, porém, o espírito compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever. E desde logo, nenhuma impressão
mais lhe causam os passageiros sofrimentos. De lá, ele vê isso. Gente, eu vou passar muita necessidade lá por uns 80 anos, 90 anos, mas se eu conseguir, a minha felicidade aqui vai ser perene, vai ser eterna. Em face daqueles gozos materiais que os bilionários, os milionários estão tendo, que está simplesmente acarretando para eles cada vez mais dificuldades para que eles vençam. Porque cada um carrega a sua própria história. Cada um compõe e vive a sua própria história. É assim que está lá na música, né? Do Renato Teixeira e Almir Sater, tocando em frente. Cada ser em si carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um compõe a sua história. Muito bem. Como é que você está compondo a sua, meu irmão? A gente tem que pensar isso aí. Muito bem. E para terminar aqui fala assim: aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr êxito. Se às vezes eu me arrisco a pedir lá, não, eu vou ser um navegador, um Pero Vaz Caminhas, um grande navegador, navegar pelos mares. Isso é um passado muito distante, né? Ele sabe que se tiver sucesso naquilo, ele já sabe das glórias que ele terá. Mas que vai ser muito difícil, vai, não é? Assim são as provas, também as provas em relação à questão da evolução material do ser humano, das dificuldades que ele passa, né? Mas muitas das vezes, quando o espírito é preguiçoso, indolente, né, que não quer caminhar, ele também passa por um aperto, né? Isso que nós estamos falando daquele espírito desencarnado que já está querendo caminhar também. Mas tem aquele tipo de espírito que não se decide nunca, e Deus sabe como impor. Na questão 262, o Espírito da Verdade responde a Kardec assim, ó: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que essa existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que ele sirva de expiação. Então nós vamos falar tudo isso aqui, de escolha das provas, mas eu quis lembrar a todos vocês que Deus também, quando ele entende ser necessário, ele impõe. Impõe porque ele sabe o que é melhor para nós. E sabendo o que é melhor, ele vai impor e não vai adiantar a nossa irresignação, a nossa rebeldia. Quanto mais a gente se rebelar, as coisas vão piorando cada vez mais. Quanto mais a gente aceitar, com certeza Deus vai aplanando o caminho da gente, vai facilitando as coisas. Mas, por favor, não se rebele contra Deus. Isso é doutrina espírita, isso é reencarnação, a base da doutrina espírita, que tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Isso que eu acabo de falar aqui está em O Livro dos Espíritos, né? E muitas pessoas estão vivendo aí na Terra sob a égide das religiões que não acreditam em reencarnação. Eu não sei por que isso, eu juro que vou morrer sem saber. Por que as pessoas são contra a reencarnação? No nosso vídeo sobre a questão de finais, alguém falou que é doutrina de demônios. Olha só, pra você ver. Não sei por que isso que ele falou isso. Com certeza, conhecimento de causa ele não tem. Porque quem quiser conhecer reencarnação, basta abrir a Bíblia. Aqui, está aqui. Queres conhecer sobre reencarnação? Queres entender o que é isso? Abra a sua Bíblia. É só isso. E leia com espírito de isenção. Use a sua cabeça, a sua inteligência, a sua capacidade de abstrair. Não deixe que decidam por você. E eu vou provar que a reencarnação está na Bíblia. Está aqui, é fácil, vou abrir a Bíblia aqui, você está vendo? E vou ler para vocês aqui, lá em Gênesis 25 em diante, 25, 19, tá? Aquela parte que fala do nascimento de Esaú e Jacó. Aqueles 2 irmãos que nasceu, Esaú saiu primeiro e o Jacó saiu agarrado no pé dele. Vamos ver por que se deu isso aí, né? Tá aqui, ó, vamos lá. Exatamente, para não perder tempo, do 22, olha bem. Então vamos ver o 19. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque.
Isaac tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, a irmã de Labão, o arameu. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por quê? Por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor. Esse Senhor era o Espírito que falava com ela, tá? Que ele respondeu: tens duas nações no teu ventre, dois povos se dividirão ao sair das tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O que era uma incoerência naquela época, porque na vida dos judeus, o filho mais velho era que mandava tudo, né? Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Olha que episódio interessante, não é isso? Esses dois espíritos, provavelmente, o Esaú e Jacó, eram dois espíritos rivais, briguentos, inimigos de muitas e muitas existências. E certamente eram dois espíritos, vamos falar aqui, preguiçosos, que não queriam melhorar. E o Senhor impôs a eles essa reencarnação. Tá? E o Senhor sabia que dessa rivalidade entre eles nasceriam duas grandes nações. Provavelmente sejam essas que estão se digladiando, se exterminando lá no Oriente Médio, judeus, palestinos. Devem ter alguma ligação com isso aí. Mas Deus já sabia disso. Deus iria aproveitar a rivalidade deles, ao mesmo tempo eles iriam progredir, mas iriam dar origem a duas grandes nações, conforme a vontade do Senhor. E lá na mesma Gênesis, vocês vão ver lá que eles se acertaram, se conciliaram ao final de tudo, né? E por quê? E por que essa rivalidade? Vocês observam que era tamanha, né, que o Esaú saiu primeiro porque sabia dos direitos de primogenitura. Ele já sabia disso lá. E o Jacó tentou pegar o pé dele para passar na frente dele. Olha que rivalidade. E de onde vem isso aí? Tá? Reencarnação e os motivos da reencarnação. Disputa, rivalidade, ódio, desavença. E quando o espírito não quer se consertar, Deus impõe. Deus impôs a Esaú e a Jacó nascerem como filhos do mesmo pai, para se recomporem. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês, agradeço a Deus Todo-Poderoso, peço mais uma vez a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.